Salve, salve, galera. Estamos no ar, estamos juntos nessa quinta-feira amarga, depois de uma eliminação, para mim, inesperada na Copa do Brasil. Não posso achar normal ser eliminado pelo Juventude, decidindo em casa, precisando apenas fazer um gol de diferença para pelo menos levar para os pênaltis, com o Maracanã cheio, e achar isso aí normal. Não vou achar normal, não adianta. Porém, entretanto, não acho tampouco que há motivos para desespero, para arrancar os cabelos. Acho que há muitas coisas a se destacar positivas da atuação do Fluminense ontem. É um outro time. Foi eliminado, mas não foi um time sem vergonha. Eu até acho que é vergonha ser eliminado por Juventude na Copa do Brasil. Mas, repito, não foi uma atuação de um time sem vergonha. É bem diferente. Dá para notar sutilmente a diferença de uma coisa e de outra. Agora, o Fluminense, com o tamanho que tem, com o investimento que tem, com o time campeão da Libertadores, não pode ser eliminado para o Juventude. Isso é uma outra questão. Então, ruim, muito ruim, é amargo, mas não acho que seja para desespero, porque o Fluminense evoluiu em muita coisa. É um fato, precisa ser dito, mesmo na eliminação. Não estou aqui para ser resultadista e falar que é tudo uma merda quando perde e tudo ótimo quando ganha. Não funciona assim. Tá? Não vai funcionar dessa forma aqui comigo. Vamos falar então um pouquinho sobre isso aí, vou desenvolver esse assunto com vocês e vou falar sobre a polêmica do dia, né, gente? Muita gente falando sobre o momento em que o Keno fez o segundo gol e botou a mãozinha no ouvido. Foi provocação? Foi deboche? É inaceitável o que ele fez? Ou dá para entender, dá para a gente ser maduro e, de repente, raciocinar e refletir um pouco sobre por que ele fez aquilo ali? Estou fazendo uma pergunta para vocês, vou trazer minha opinião, talvez seja uma opinião polêmica, a partir de agora, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito e você gosta do meu trabalho, curte aqui, se inscreve, é de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição. Já somos mais de 48 mil em apenas 5 meses de canal. Estamos pertinho dos 50 mil inscritos. Então, inscrição e like, principalmente o like, é tudo de graça e me ajuda demais aqui no meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Bom, gente, vamos começar a nossa resenha de hoje falando de um jogador que o Fluminense vendeu, aliás, doou para o futebol inglês. Mais uma doação, essa aqui, né, já vem sido noticiada nos últimos dias. Quem trouxe a primeira notícia foi o jornalista Vitor Lessa, já uns 10 dias atrás. Kaique Almeida agora já foi anunciado pelo Watford. E o Fluminense não se manifesta. Essa notícia está dentro do Netflu. Olha aqui a foto do zagueiro de 19 anos, canhoto, Kaique Almeida. Uma confusão ontem na zaga do Fluminense, um barata voa, né, todo mundo falhando, inclusive Thiago Silva falhou no primeiro gol, depois foi Thiago Santos. Thiago Silva também teve uma participação no segundo gol do Juventude, também não foi bem. E aí o Kaique Almeida, 19 anos, esse não serve para o Fluminense, mas serve para o Watford por 1 milhão de euros, né, que para eles é dinheiro de 2 mariolas mordidas. E aí está o Kaique Almeida já sendo anunciado pelo clube inglês, segurando a camisa dos caras. Ele assinou o contrato até 2029 com a agremiação europeia. Para os caras serve até 2029, para o Fluminense não serve mais. O que chama atenção é o Fluminense não ter se manifestado sobre a transação até agora, né? E aí está aqui citando o Vitor Lessa, que trouxe a informação que o Tricolor negociava o defensor por 1 milhão de euros, 6 milhões de reais, que dá para pagar a conta de luz do Fluminense do mês, é mais ou menos isso. A multa rescisória do Kaique para o exterior era de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros venderam por 1 milhão de euros. Entendeu? Era 50, vendeu por 1 milhão. E aí o Fluminense até agora não se manifestou, ele já foi anunciado, já foi mostrado lá pelo Watford, já tem foto dele, mas o Fluminense simplesmente ignorou. O Fluminense não deu um pio, não botou nada em rede social sobre essa venda, talvez porque esteja com muita vergonha. Só pode ser isso. Talvez porque não tenha o que explicar, não tenha como se justificar de fazer uma doação como essa. Em suma, parece ser muita vergonha. E se for, está plenamente justificada toda essa vergonha. Não tem mais o que dizer sobre isso aí. Vamos em frente, né, galera? Vamos falar sobre a eliminação do Fluminense, 2-2 contra o Juventude, fazendo os 2 gols nos acréscimos, estava perdendo de 2-0, e também se justifica, né, assim como se justifica a vergonha do clube em relação ao Kaique Almeida, eu acho que esse tweet aqui
também dá para considerar plenamente justificável. O Thiago Silva botou isso agora no começo da tarde. Triste com a eliminação. Noite em claro, pensando em várias coisas, mas agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui. Tentamos até o último minuto, esse espírito tem que continuar. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente, por mais que seja duro. Obrigado, tricolores. Seguimos. Vamos lá. Thiago Silva botou as fotos aqui do jogo, né? Várias fotos aqui, dele em ação, compenetrado, comprometido. Eu acho que isso aí jamais vai estar em discussão aqui sobre o comprometimento do Thiago Silva. Mas em que ele estaria pensando em várias coisas para passar a noite em claro? Eu acho que não tem muito o que ter dúvida. Thiago Silva não teve uma boa atuação. Teve participação negativa nos 2 gols do Juventude. Então, assim como a gente não discute o comprometimento do Thiago Silva, a seriedade, que ele aparece até nas fotos, né? O amor que ele tem pelo Fluminense e os bons jogos que tinha feito até agora, 4 vitórias sem levar gol, também é discutível que ontem ele não foi bem. Assim como o companheiro de zaga dele, o Thiago Santos, parece até que o Thiago sempre influencia o companheiro, né? Vai bem, o cara joga bem também. Se ele vai mal, consequentemente, o companheiro de zaga também vai mal. Eu acho que o Thiago Silva passou a noite pensando não só na eliminação, mas também que ele não foi tão bem assim. Acho que é bom, acho que é uma demonstração, de novo, de comprometimento do Thiago, de entender que é grave, sim, uma eliminação para o Juventude no Maracanã, não tão grave no cenário atual, em que o Fluminense está precisando recuperar-se realmente com prioridade no Brasileiro, e ainda tem uma Libertadores por disputar a partir de semana que vem, mas não dá para aceitar passivamente uma eliminação para o Juventude no Maracanã. Eu acho que é sobre isso, e eu acho que por esse motivo e pelas próprias falhas, Thiago Silva passou a noite em claro, mas eu acho que é importante registrar esse tweet dele sobre a preocupação, sobre não normalizar tudo o que aconteceu ontem no Maracanã. Dito isso, gente, vamos falar aqui da atuação e da polêmica envolvendo Keno. Tenho uma opinião, que é a minha opinião honesta, sincera, e eu vou trazer para vocês, vou propor uma reflexão. Primeiro, eu quero falar do time. O Fluminense foi eliminado, sim. Acho que uma eliminação para o Juventude, se você olhar antes de acontecer o confronto, quando aconteceu o sorteio do adversário, todo mundo achou bom, né, pegar o Juventude. O Flamengo pegou o Palmeiras. Palmeiras pegou o Flamengo. Corinthians pegou o Grêmio. O Grêmio pegou o Corinthians. Né, o Botafogo pegou o Bahia. Acabou sendo eliminado. Nas circunstâncias, no cenário, o Fluminense pegou um dos adversários mais fáceis e conseguiu ser eliminado, mesmo decidindo em casa. Não dá para considerar isso aí muito normal. Desculpa, mesmo num ano em que o Fluminense está fazendo uma temporada muito ruim, principalmente estava fazendo sob o comando do Fernando Diniz. Com o Mano melhorou muito, mas não dá para achar normal. Isso posto, isso dito, o time não jogou mal, gente. A gente tem que ser honesto, sincero, claro e coerente com o que a gente fala. Porque eu critico até quando o Fluminense ganha. Digo quando não jogou bem. Ganhou, ótimo e tal, mas não jogou nada. Não é isso que eu falo de vez em quando? Então tem que ser coerente. Eu não estou aqui para comentar se ganhou é ótimo, se empatou é mais ou menos, se perdeu é uma merda. Não, aí não precisa ter eu aqui. Né? É simples, é fácil fazer esse comentário. O Fluminense não fez um jogo ruim. Coletivamente, foi um time muito vertical, muito agudo, veloz, quase o tempo todo, bem organizado, sim. Vamos parar por aí, tá bom, né? Mas são elogios. Muito volume de jogo, 82% de posse de bola, 23 finalizações, 23, gente. O que faltou foi inspiração e eficiência na hora de finalizar. Isso é parte do jogo, é parte importante do jogo, porque o gol é uma parte fundamental ainda, né, no futebol, creio eu, crucial. Então o Fluminense não pode ser esse time que melhorou tanto coletivamente, mas que individualmente ainda tem esses problemas de finalização, finaliza com uma bola fraca no meio do gol, ou para fora, perde gol feito, como alguns jogadores têm perdido. Né? Então, individualmente, o time tem a evoluir. Claro que coletivamente poderia ter melhores ideias também ali na hora do terço final, na hora do penúltimo passe e tal. Isso aí também é papel do Mano Menezes. Mas eu acho indiscutível você observar o jogo como esse time do Mano Menezes já mudou da água para o vinho em relação ao que era do Fernando Diniz. Hoje o Fluminense sai jogando e em 3 segundos está no campo de ataque. Antigamente era em 1 minuto. Tocava para o lado, para trás, para o lado, para trás, para trás, para trás, para o lado. Quando chegava no campo adversário, estava todo mundo lá postado, esperando o Fluminense. Isso de vez em quando ainda acontece, sim,
mas hoje é uma transição muito mais rápida, muito mais veloz, há uma nova filosofia. Então o Fluminense melhorou bastante. Eu acho que depois de uma eliminação, depois de um fracasso, de um fiasco, é necessário reconhecer isso, apesar da eliminação. Por uma questão de coerência, uma questão de ser honesto com o que a gente viu. Se tivesse entrado mais uma ou duas bolas ali, ia estar todo mundo falando que foi uma atuação espetacular só porque entrou mais uma ou duas bolas. E eu não vou cair nessa armadilha oportunista, fácil, né, de ser engenheiro de obra pronta. O Fluminense não jogou mal. Ao contrário, em alguns momentos fez um jogo até bom, bastante bom, mas não conseguiu fazer os gols. Foi superior ao Juventude em praticamente tudo. Mas as melhores oportunidades, e aí por problemas no sistema defensivo do Fluminense, por problemas de bola parada, né? Olha como é que saiu o primeiro gol do Juventude, uma teta. Né? O Thiago Silva, a bola era dele, ele não pulou. No início do jogo, primeira bolinha cruzada, gol. Então o Fluminense tem problemas hoje em bola parada defensiva e ofensiva. Quantas chances o Fluminense teve cruzando bola para a área adversária? Né? Chances, falta perto da área, ou de cruzamentos com bola rolando. É bola cruzada o tempo todo. Cruzou mais de 80 bolas ontem. Quantas chances de fato aconteceram, se tornaram oportunidades a partir dessas bolas cruzadas? Então tem que treinar isso aí. Tem que treinar. É detalhe. É situação ali de parte final da jogada. Mas tem que fazer. O Mano vai ter que... eu tenho certeza que ele já diagnosticou isso e vai ter que cuidar tanto da bola parada cruzada no setor defensivo quanto no seu setor de ataque. Isso posto, galera, o que virou assunto do dia... nesse dia seguinte, em relação à eliminação do Fluminense. Keno botou a mão no ouvido depois que fez o segundo gol. Vamos lá, primeiro deixa eu mostrar para vocês a imagem para quem não viu. Ele fez aquele segundo gol, né? Deu assistência no primeiro gol, mesmo jogando pela direita, estava do lado direito, deu uma bela assistência para o belo gol do Cauã Elias e depois fez o gol com desvio, né? Teve um desvio no jogador do Juventude, mas foi um bonito gol, né? Mesmo se considerar o desvio. Aí ele fez isso aqui, ó, na comemoração. Olha aí o que é. Gols em 2 minutos da você faz 2 gols em 2 minutos da você faz 2 gols em 2 minutos. Bom, mãozinha no ouvido, né? Mãozinha no ouvido aqui. E aí o esquerdinha deu até a impressão de que estava ali, calma, peraí, né? Não faz isso. Vamos lá. Vamos primeiro colocar uns pingos nos is aqui. Tem pouca gente, talvez ninguém fale mais do que eu, tá? Em relação a isso, que já criticou o Keno mais do que eu nas últimas semanas. Eu sou um desses que disseram que o Keno poderia até deixar o Fluminense, seria um favor. Seria ótimo negociar o Keno. Então, eu sou desses caras aí, realista em relação ao que ele vinha produzindo. Enfim, não tenho nenhuma simpatia especial pelo Keno, ao contrário. Né? Ele deu 2 assistências na final da Libertadores e vinha muito mal na temporada. Era um desses jogadores que não produziam mais nada. Não vou dizer que ele chegava a atrapalhar o Fluminense, porque o John Kennedy hoje atrapalha o Fluminense. Renato Augusto atrapalha o Fluminense, como atrapalhava Douglas Costa, como atrapalhava Gabriel Pires. O Keno não chega a atrapalhar. Né? Ele entrando no segundo tempo, ao contrário, tem até entrado, às vezes, relativamente, medianamente bem. Ontem, né, dito isso aí, de que eu não tenho nenhum motivo especial para defender o Keno, mas ontem, não só ele entrou medianamente bem, mas ele entrou bem. Ele entrou bem no jogo. Entrou no intervalo, Serra não vinha fazendo um bom jogo e Keno entrou bem na partida, mudou o nível do Fluminense instantaneamente. No início, logo, do segundo tempo, o Fluminense já era um time melhor, mais insinuante, mais agudo pelo lado esquerdo ali. Ele entrou bem na partida. Ponto. Isso tem que ser dito, cara. Quando o cara entra mal, a gente vai dizer 200 vezes que ele entrou mal. Se entrar uma vez bem, eu vou dizer que entrou bem. Então, o Keno ontem entrou bem. Ok. Aí o gol do Cauã Elias já sai quase no fim. Assistência do Keno. 46 minutos do segundo tempo. O segundo gol, esse dele aí, sai quase aos 48. 1 minuto e meio depois sai o gol do Keno. Ele bota a mãozinha no ouvido. Vamos lá, gente. Aí eu li hoje, ele debochou da torcida, ele peitou a torcida, ele enfrentou a torcida. É para isso tudo mesmo? O Keno ontem foi o maior problema do Fluminense? Ou no dia seguinte de uma eliminação para o Juventude, vale a pena focar as atenções, o ódio, o ressentimento e a frustração na mãozinha no ouvido do Keno, na comemoração de um gol? Olha, eu vou fazer o advogado do diabo nesse caso aí, tá, gente? Eu acho que o jogador é vaiado. Ele não estava sendo vaiado individualmente ontem, pelo que sei. O Fluminense foi vaiado assim que tomou o segundo gol.
uma grande parte da torcida estava até apoiando, mesmo depois do segundo gol, gritou, Nense e tal. Mas o time foi vaiado, né, depois que levou o segundo gol. O Keno vinha sendo renegado, em alguns momentos vaiado pela torcida, em outros jogos. Né? Ele sente que está sendo rejeitado. Isso é um fato, ponto. O que acontece no jogo? Ele dá uma assistência, uma ótima assistência no primeiro gol, e faz o segundo gol que coloca o Fluminense no jogo naquele momento. Faltavam ali 3, 4 minutos para acabar, mas ele botou o Fluminense no jogo com uma assistência e um gol em menos de 2 minutos. Qual é a minha leitura do que aconteceu? A torcida do Fluminense tirou ele da zona de conforto. Eu acho que foi muito positiva a contestação, a vaia, as cobranças que estão acontecendo em cima do Keno, minhas inclusive, para a atuação dele de ontem. E o que ele faz para a torcida, sinceramente, eu acho querer entender aquilo. Eu sou daqueles que diz que a torcida é soberaníssima, né, que é o bem mais sagrado do Fluminense. A torcida do Fluminense é a dona do Fluminense. Não é Mário Bittencourt, não é Fred, não é Rivelino, não é Assis Washington, não é Keno, não é ninguém. A dona do clube é a torcida do Fluminense. Eu sou desses que diz isso aí, mas repetidas vezes aqui. Porém, isso que aconteceu ontem foi um enfrentamento, foi um deboche com a torcida do Fluminense. Sério mesmo, gente? Vocês acham que é para isso tudo? Ele fez assim. A minha leitura do que ele fez é o seguinte, pô, agora quero ver vocês me incentivarem. Né? Estavam me criticando? Me incentivem. Vamos lá, nos ajudem porque a gente vai fazer o terceiro gol. É isso que eu vejo. Na minha visão, isso aqui é diferente disso aqui, ó. Eu acho que seria um deboche, estaria peitando a torcida, enfrentando a torcida, desafiando o torcedor se ele fizesse isso aqui, ó. Sabe? Isso aqui é muito diferente. Eu acho silêncio muito diferente de quero ouvir mais agora. Eu acho diferente. Poderia ter evitado? Poderia. Dá margem à leitura que muita gente deu, que alguns estão achando um desrespeito com a torcida. Eu respeito isso aí, sinceramente, respeito. Mas eu não vejo assim. Eu acho que dá margem, acho que ele poderia evitar, mas eu não vejo como algo, então ele não pode mais jogar no Fluminense agora, desacatou a torcida. Não vejo desse jeito, galera. Eu acho que há um exagero, eu acho que, repito, do que aconteceu na eliminação, eu acho que o Keno foi o menor dos problemas. O menor dos problemas. Keno não pode ser mais titular do Fluminense? Keno não pode mais estar no Fluminense por questões do que não vem apresentando esse ano? Ok, é uma leitura aceitável, respeitável, e eu fui um desses que já disse isso algumas vezes esse ano, inclusive. Agora, isso aqui agora virou um troço, uma sentença de morte para o jogador que foi tirado da zona de conforto e respondeu, deu uma assistência e fez um gol? Eu acho que faz parte, gente. Criticou, ele foi lá e respondeu. Quando eu critico alguém e o cara me dá a resposta em campo, eu chego aqui e falo assim, calou minha boca. Sabe como é que é esse tipo de coisa? O Keno realmente calou minha boca hoje. É tipo isso. Eu acho que dá para o pessoal ficar um pouco mais calmo, olhar com um pouco mais de serenidade, de bom senso, uma situação como essa, e se colocar no lugar dele. Né? Naquela situação de jogo ali quente, na situação de tá tentando dar a volta por cima, tá tentando dar uma resposta, e ele, mal ou bem, deu essa resposta. Né? Agora, foi deboche? Foi enfrentamento? Eu acho que, na minha opinião, está havendo um pouco de exagero nessa leitura, mas eu respeito a opinião de todos vocês. Aí quero saber o que vocês pensam sobre isso e sobre o que eu estou dizendo. É um absurdo o que eu estou dizendo? Não? Ilan, não, você tem alguma razão. Bota a opinião de vocês aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal, mas comenta, tá? Obrigado, a gente se vê mais tarde. Um abraço, valeu.